Senhores vereadores, vereadoras, público presente, internautas, boa noite. Sob a proteção de Deus, vamos dar início à 24ª sessão ordinária, realizada na data de hoje, 8/8/2016. Solicito ao novo vereador e primeiro secretário, José Fernando, que proceda à leitura de um texto da Bíblia. Boa noite, nobres vereadores e vereadoras. Libertação de um perigo de morte. 114. Hebreus 116. Do 1 ao 9. Aleluia! Amo o Senhor, porque Ele ouviu a voz de minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, no dia em que o invoquei. Os laços da morte me envolviam, a rede da habitação dos mortos me apanhou de improviso. Estava abismado na aflição e na ansiedade. Foi então que invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, salva minha vida. O Senhor é bom e justo, cheio de misericórdia é nosso Deus. O Senhor cuida dos corações simples. Achava-me na miséria, e Ele me salvou. Volta minha alma à tua serenidade, porque o Senhor foi bom para contigo, pois livrou-me a alma da morte. Preservou-me os olhos do planto, os pés da queda na presença do Senhor. Continuarei o meu caminho na terra dos vivos. É só, presidente. Obrigado, vereador. Dando sequência, eu solicito ainda ao primeiro secretário, vereador José Fernando, que proceda à chamada regimental. Chamada regimental nominal da 24ª sessão ordinária do dia 8/8/2016. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Presente. Vereador Diego Mendes de Souza Carribeiro. Presente. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Vereador José Fernando de Oliveira. Presente. Vereador Paulo Sebastião Bueno. Presente. Vereador Pedro Domingues de Oliveira. Presente. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Presente. Vereadora Rosângela Pavani Escudeiro. Presente. Vereadora Rosilene Camargo Bazinato. Presente. Vereador Valdomiro de Paiva. Presente. Vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Está finalizada a chamada regimental, senhor presidente. Havendo quórum legal, declaro aberta a presente sessão. E por questão de ordem, faço incluir da primeira parte da sessão o balancete analítico das receitas e despesas da Câmara Municipal de julho de 2016. Prossiga ainda o primeiro secretário a leitura do expediente recebido do chefe executivo. Desculpa. Prossiga a leitura da ata da 23ª sessão ordinária, realizada no dia 1/8/2016, em seguida o expediente recebido do chefe executivo. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Ata da 23ª sessão ordinária, realizada no Salão Nobre Luiz Franco de Camargo, em 1º de agosto de 2016. Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de 2016, às 19 horas, reuniram-se na Câmara Municipal todos os vereadores, em conformidade com o livro de presenças. Pelo nobre presidente, vereador Valdomiro de Paiva, foi solicitado ao vereador Paulo Sebastião Bueno para que procedesse à leitura de um trecho da Bíblia. Logo após, pelo nobre presidente, foi solicitado ao primeiro secretário para que realizasse a chamada regimental. Havendo quórum legal, sob a proteção de Deus, foi declarada aberta a presente sessão. Em seguida, foi solicitado ao segundo secretário para que procedesse à leitura das atas da 22ª sessão ordinária e segunda sessão extraordinária, realizadas nesta Casa de Leis em 27 e 30 de junho de 2016, respectivamente.
Após a leitura, as referidas atas foram colocadas em discussão e votação, sendo aprovadas unanimemente. Em seguida, pela presidência foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse à leitura do expediente do chefe do Executivo Municipal, projeto de lei número 16/2016, dispondo sobre alteração das alíquotas de contribuição previdenciária devidas pelo município de Bom Jesus dos Perdões ao regime próprio de previdência social, RPPS. Projeto de lei número 20/2016, dispondo sobre autorização ao chefe do Executivo Municipal para alienar materiais inservíveis baixados do patrimônio da Secretaria Municipal de Educação do município de Bom Jesus dos Perdões. Projeto de lei número 21/2016, de autoria do chefe do Executivo Municipal, dispondo sobre parcelamento de débitos pelo município de Bom Jesus dos Perdões ao regime próprio de Previdência Social, RPPS, e balancete analítico das receitas e despesas da Prefeitura Municipal referente ao mês de junho de 2016. Após a leitura, os projetos de lei foram encaminhados às comissões para estudos e pareceres. Logo após, pela presidência, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse à leitura do expediente da mesa diretora, projeto de resolução número 03/2016, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, dispondo sobre exclusão do item 10, apêndice 6, do livro de levantamento patrimonial de bens permanentes da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Os bens inservíveis, perdidos ou extraviados e baixa definitiva dos demais bens inservíveis patrimoniais da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, constantes da mesma lista e da outras providências, e balancete das receitas e despesas da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, referente ao mês de junho de 2016. Logo após, o projeto de resolução foi encaminhado às comissões para estudo e pareceres. A seguir, foi solicitado à segunda secretária para que procedesse à leitura do expediente de terceiros. Logo após, a palavra foi colocada à disposição. Ninguém fazendo uso da mesma, pela presidência foi comunicado aos senhores vereadores que a reunião das comissões permanentes seria realizada na próxima quarta-feira, às 18 horas. Logo após, não havendo mais nada a se tratar, pela presidência foi encerrada a presente sessão. Para constar, Renata Rivas de Sena Flores, secretária da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, lavrou a presente ata, que após ser lida e aprovada pelos presentes, será então assinada. Valdomiro de Paiva, presidente; Diego Mendes de Souza Carribeiro, vice-presidente; José Fernando de Oliveira, primeiro secretário; Rosilene Camargo Pazinato, segunda secretária. Está finalizada a leitura da ata, senhor presidente. Então, a ata da 23ª sessão ordinária, realizada no dia 1º/8/2016, está em votação. Alexandre Miguel Mesquita Filho. Aprovada. Diego Mendes Souza Carribeiro. Aprovada. Hélio José Viana Gonçalves. José Fernando de Oliveira. Aprovada. Paulo Sebastião Bueno. Aprovada. Pedro Domingos de Oliveira. Aprovada. Raimundo Aparecido Bueno. Aprovada. Rosângela Souza Pavão Escudeiro. Aprovado. Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vanderlei Montuso Teixeira. Aprovada. A ata está aprovada por unanimidade de votos. Registro a presença do vereador Vanderlei Montuso Teixeira e prossigo o primeiro secretário a leitura do expediente recebido do chefe de Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Rua Dom Duarte Leopoldo, número 83, Centro. Ofício número 029/2016, Bom Jesus dos Perdões, 28 de junho de 2016. Prezados senhores, atendendo à Lei Complementar número 101,
de 4 de maio de 2000, estou encaminhando os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, juntamente com a receita corrente líquida, referente ao terceiro bimestre de 2016, para que sejam afixados em local acessível ao público, visando dar publicidade aos mesmos. Na oportunidade, renovo os protestos de estima e consideração. Eduardo Henrique Macei, prefeito municipal, excelentíssimo senhor Dr. Valdomiro de Paiva, presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Secretaria de Finanças, Departamento de Contabilidade. Segue os anexos de folhas 1 a 6, onde consta as receitas e as despesas da Prefeitura Municipal referente ao mês de junho de 2016. Ela segue assinada em 28 de julho de 2016 pelo senhor José Natalino Santos de Oliveira, contador CRC, técnico de contabilidade, número 160.472. Também pelo senhor Rosário Marcondes de Souza, secretário de Administração, CPF 564-434-718-49, que fica à disposição dos senhores vereadores e da população. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Bom Jesus dos Perdões, 8 de agosto de 2016. Prezados senhores vereadores, estou encaminhando o balancete analítico das receitas e despesas da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões referente ao mês de julho de 2016 para apreciação dos nobres edis. Esclarece ainda que seu teor se encontra inserido no portal da transparência desta Casa de Leis, para conhecimento de todos os interessados. Sem mais, renovamos nossas considerações. Valdomiro de Paiva, presidente, aos nobres vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Rua Nossa Senhora da Consolação, número 295. Também consta este balancete a receita, única receita da Câmara e demais e diversas despesas, que é seguidas de 5 folhas assina a contadora Dona Maria Isabel de Oliveira, contadora CRC 140-321, Dr. Valdomiro de Paiva, presidente da Câmara Municipal, e a nobre vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro como tesoureira. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Requerimento número 20/2016. Requeremos à mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais e éticas, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal de Bom Jesus dos Perdões para que forneça para a Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões a lista de todos os equipamentos e mobiliários novos que foram comprados para dotar as novas unidades mistas de saúde da Vila Operária e da Travessa Bélgica, especificando a listagem dos bens por unidade mista de saúde. Sala das Sessões, 8 de agosto de 2016, Rosilene Camargo Pazinato, vereadora. Está finalizada a leitura do expediente, senhor presidente. Expediente seguido do chefe executivo, seguido aí da mesa diretora, ficarão aí à disposição dos interessados. Também foi inserido aí no portal da transparência da Câmara Municipal. E qualquer consulta estará à disposição de todos.
Prosseguindo, solicito à segunda secretária, vereadora Rodilene, que proceda a leitura do expediente de terceiro. Boa noite a todos. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Presidência, comunicado CMO 64254/2016. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade APM da EE Bairro Country Residencial Félix. Programa PDDE 001, 4/7/2016, 6.120. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação dos recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade APN da EE Professor José Manuel Álvares Rosende. Programa Convênio PDDE 001, 4/7/2016, 8.840. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação do recurso financeiro destinado à garantia da execução dos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Entidade APN do EE Professor José Manuel Álvares Rosende. Programa PDE Parcela 001 do dia 4/7/2016, 8.840. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Entidade Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Programa Alimentação Escolar e Ensino Fundamental. Do dia 6/7/2016, 17.426. Proteus Limitada, Assessoria e Consultoria, CISP, tem um novo formato. Ministério da Agricultura facilita a adesão do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produção de Origem Animal. O objetivo é ampliar o número de estados e municípios com serviços veterinários equivalente ao federal. Da redação: o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, alterou nesta terça-feira, dia 26, os requisitos para a inclusão de estados e municípios no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, SISB-POA. A intenção do governo é desburocratizar o sistema para facilitar e ampliar o número de adesões ao programa. O SISB-POA faz parte do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, SUASA, que padroniza o procedimento de inspeção de produtos de origem animal para garantir a procedência e a segurança alimentar. Ao entrar no programa, o Estado e o município solicitam junto ao Ministério a equivalência dos seus serviços de inspeção, comprovado que seguem aos mesmos procedimentos da inspeção federal realizada pelo MAPA. Novidade: a principal alteração e possibilidade de requisitar uma visita técnica do Ministério no momento do pedido de adesão. Na visita, os profissionais do governo local são orientados pelos inspetores federais em como deve ser feito o plano de trabalho para a inclusão no sistema, que inclui requisitos como controle de documentos e procedimentos de inspeção. Só depois ocorre a auditoria dos serviços de inspeção nos municípios. Outra mudança é o foco da vistoria realizada pelo MAPA. Segundo o Ministério, a prioridade agora é avaliar o serviço e a qualidade dos produtos, e não mais a estrutura das indústrias.
Essa responsabilidade de fiscalizar os estabelecimentos fabricantes de alimentos passa para o Serviço de Inspeção Local. Além disso, todas as indústrias que queiram aderir ao programa também precisam comprovar a presença de veterinários oficiais. Atualmente fazem parte do programa os estados do Paraná, Bahia e Minas Gerais, e outros municípios de Uberlândia, Minas Gerais, Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul e outros 11 estados, e mais 50 municípios em processo de adesão. Escritório Regional de Socorro, São Paulo. Socorro, 9 de junho de 2016. Ofício sem número. Assunto: solicita moção de apoio. Senhor Presidente da Câmara. A PAMPESP, Associação de Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, entidade representativa do Magistério, através do Escritório Regional de Socorro, São Paulo, solicita a Vossa Excelência, nessa oportunidade, moção de apoio às reivindicações da classe, quanto ao restabelecimento do respeito e dignidade dos professores de ensino. Não é de hoje que a PAMPESP reivindica os mesmos direitos, manutenção das paridades, direitos iguais para ativos, aposentados e pensionistas, cumprimento da data base, Lei 13.391/06, março, correção das distorções da Lei 836/97, restituição de aulas surrupiadas por nessa lei, perda quanto ao nível que foram classificados tanto docente quanto suporte pedagógico e cargos em extinção, pagamento imediato de precatórios de natureza alimentar aos professores e aposentados, melhoria no atendimento médico hospitalar, serviço de primeira qualidade a todos os servidores. Hoje, como há muitos anos passados, toda a classe do magistério, massacrada pelo descaso governamental, sofre de um salário que está muito distante das obrigações que este ofício impõe. Isto sem contar que há 2 anos nem a reposição salarial foi reposta. Com certeza de que podemos contar com a colaboração de Vossa Excelência, antecipadamente agradecemos respeitosamente. Terezinha Bolo Dantas, representante regional da PAMPESP Socorro, São Paulo. Ao excelentíssimo senhor Valdomiro de Paiva, presidente da Câmara de Bom Jesus dos Perdões. Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã. Ofício CG 0297-C-2016. Senhor Presidente, com nossa respeitosa saudação, vimos a presença de Vossa Excelência, face à unânime aprovação da moção número 142/2016, de Danilo Aguilar Filho, José Maria de Oliveira, José Ricardo Raimundo e Luiz Alves de Souza, cuja cópia apencamos a este para informar de que registramos em ata e ora estamos externando aos protestos desta entidade ante ao não cumprimento por parte do governador do Estado de São Paulo da Lei número 6.374/89 e demais decretos que regulamentam a concessão de regimes especiais para aprovação e utilização de créditos acumulados no ICMS. Assim, ao retratamos a Vossa Excelência o descontentamento da população local ante ao não cumprimento da legislação citada, o que vem acarretando enormes dificuldades financeiras para várias empresas, o que vem obrigando empresários a transferirem seus negócios para outros estados. Certo da atenção de Vossa Excelência e na expectativa de que, doravante haja o cumprimento da legislação, antecipamos agradecimento e reiteramos protesto de estima, consideração e apreço. Atenciosamente, Walter Moreno Panhossi, Presidente, ao excelentíssimo senhor Presidente da Câmara de Bom Jesus dos Perdões. Moção 142 de 2016. Apresentamos após satisfeitas as formalidades regimentais ouvido e esclarecido o plenário e presente moção de protesto ao governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, devido ao não cumprimento do número de lei 6.374 de 1º de março de 1989, que dispõe sobre a instituição do ICMS,
Decreto 57.686, de 27 de novembro de 2016, alterado pelo Decreto número 61.907, de 4 de abril de 2016, que regulamenta a concessão de regime especial para apropriação e utilização de créditos acumulados de ICMS. Solicitamos que sejam enviados ofícios ao prefeito da Instância Política de Tupã, Manuel Ferreira de Souza Gaspar, aos deputados federais Guilherme Mussi, do PP, Fausto Pinato, PP, e Ricardo Izar, PP, a todos os deputados estaduais, a todos da Câmara Municipal do Estado de São Paulo, ao presidente da Associação Comercial e Industrial de Tupã, de seu Luiz Manchelan, ao presidente do Sindicato de Comércio Varejista de Tupã, Sincovati, Nildo Zamora, e aos clubes de serviços, às lojas maçônicas e associações de bairros. Solicitamos apoio e moção acima formulado. Solicito também que sejam notificados José Carlos Ribeiro, diretor-geral da empresa Granol, e Tivaldo Landão Gomes, presidente do frigorífico de Estrela, colocando esses vereadores à sua disposição. Justificativa. O decreto disciplina a concessão de regime especial para a apropriação e utilização de créditos acumulados do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço, por contribuintes classificados nos códigos 10, 11-2, traço 2, 10, 12-1, SNAE, que realiza saídas de carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados, resultantes do abate de aves, gado e leporídeos. O não cumprimento deste decreto vem acarretando enormes dificuldades para as empresas manterem os seus negócios. A empresa Granol, dedicada à produção e comercialização de grãos, farelos, óleos vegetais e biodiesel para o mercado interno e externo, anunciou que deverá fechar suas portas em Tupã, devido à dificuldade de recuperação de créditos de ICMS aplicado no Estado de São Paulo, o que acarreterá despesas de aproximadamente 200 funcionários. O frigorífico Estrela, e outra grande empresa que gera mais de 350 empregos no município, também passa por situações semelhantes e corre o risco de encerrar suas atividades. As consequências são ainda maiores, vistos que várias empresas no estado sendo prejudicadas com o não cumprimento dessa obrigação por parte do governo estadual, obrigando as empresas a se transferirem seus negócios para outros estados. No caso de Tupã, a demissão de tantos funcionários gera grande abalo em todos os segmentos do comércio. Um acontecimento como esse pode deixar diversas famílias desamparadas, mas não só em Tupã. Todos os municípios do estado de São Paulo, direto ou indiretamente, são afetados. Assim, para que esta manifestação de discórdia para que o governo do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, seja apresentada, esperamos contar com o necessário apoio dos nobres vereadores. Sala das Sessões, vereadora Cecilda de Campo Lantini Elias, 27 de junho de 2016. Antônio Alves de Souza Ribeirão, vereador. Denúncia requerendo soluções quanto à realização de ultrassom de mama realizada pelo Sistema SUS, quanto à sua morosidade feita pela munícipe Marisa Benetti Taguchi. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Marisa Benetti Taguchi, brasileira, casada, produtora rural, portadora da cédula de identidade RG 9009-102-236-8, São Paulo. Residente e domiciliada no sítio Viva Verde, na estrada Zacarias Ramos, sem número, bairro da Coxinduva, em Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo. Vem respeitosamente perante essa Casa de Leis para que tome as providências cabíveis conforme as razões abaixo alencadas. A peticionária é moradora e produtora rural no município de Bom Jesus dos Perdões há mais de 22 anos. Sempre foi e é uma mulher que preserva os princípios básicos dos direitos dos cidadãos.
Recentemente, a peticionária foi submetida a uma ultrassonografia da mama, diante um suposto diagnóstico constatado pela sua médica. Procurou pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, no município e, para sua surpresa, foi orientada pelo funcionário da Unidade Básica de Saúde que tal ultrassonografia poderia demorar até 2 anos ou mais ou menos. Diante dessa situação, foi obrigada a submeter ao exame via particular, arcando com seu custo. A peticionária ficou indignada com tal situação, ou seja, a morosidade da realização do exame pelo SUS, perguntando a si mesma como reage e age uma pessoa que não tem condições de suportar tal custo. Dirigindo até a unidade mista básica de saúde local, constatou em loco, fixado na parede da repartição, os seguintes dizeres: convocação das mulheres para a realização do exame de ultrassonografia de mama, aquelas que deixaram seus nomes em agosto de 2015. Preocupada e indignada com tal situação, a peticionária não concordou com tal situação, pois tais sintomas poderiam acarretar sérios problemas, enfermos e a uma pessoa, principalmente aquelas que sem condições de custear a realização da ultrassonografia desse suporte. Todos sabem que saúde é um direito do cidadão e um dever da União, Estado e do município. Nesse sentido, solicito que essa Casa de Leis, através dessa presidência, tome as providências cabíveis, oficiando a quem de direito para solucionar tal situação, amenizando essa situação fática que compromete a saúde pública do cidadão. Pede deferimento. Bom Jesus Perdões, 27 de julho de 2016. Marisa Benetti Taguchi, RG 902-216-8 São Paulo. Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, ofício número 123/2016. Bom Jesus Perdões, 8 de julho de 2016. Ofício especial, Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Prezado Presidente, apraz-me cumprimentar Vossa Excelência e, visando cumprir o requerimento pela Câmara Municipal de Bom Jesus Perdões, encaminhamos documentos relativos à denúncia realizada pelo munícipe Maria Ferreira da Silva. Portanto, após o recebimento do requerido por essa Casa de Leis, a Prefeitura Municipal encaminhou o pedido de resposta para a empresa Aviação Transpérola, que respondeu alegações e colacionou documentações relativas aos seus funcionários. Aproveitamos o ensejo para extimos votos de respeito e consideração. Eduardo Henrique Macedo, Prefeito Municipal, ao vereador e presidente da Câmara, Valdomiro de Paiva. A resposta desse ofício da Transpérola se encontra aqui na casa, caso interesse dos colegas, está à disposição. Câmara Municipal de Bom Jesus Perdões, requerimento número 23 de 2016. Requeremos à mesa o ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais que seja oficiado ao Prefeito Municipal de Bom Jesus Perdões para que informe essa Câmara Municipal com relação à ata de registro de preços número 22 de 2014, modalidade pregão presencial, se a empresa Bueno recolheu ISS aos cofres municipais, tendo em vista que, conforme notas de empenho, foi pago para a empresa o valor de 500 mil no ano de 2015 e vencido o contrato. Houve também pagamento em 2016 com o contrato vencido. Sala das Sessões, 4 de agosto de 2016. Alexandre Miguel Aparecido da Silva, vereador. Requerimento número 24 de 2016. Requeremos à mesa, ouvido o plenário cumpridas as formalidades regimentais, que seja oficiada ao Prefeito Municipal de Bom Jesus Perdões, para que informe a esta Câmara Municipal se todos os cargos comissionados na Prefeitura Municipal de Bom Jesus Perdões, constantes do anexo 3, os agentes ocupantes
preenche os requisitos de grau de ensino, informar com os respectivos olerites e a carga horária de trabalho e as respectivas leis que instituíram esses cargos. Sala das Sessões, 4 de agosto de 2016, Alexandre Miguel Aparecido da Silva, vereador. Temos aqui um comunicado de saúde, desde que vem se colocando como uma revista informativa, rádios, não é não. Episódios recentes de violências evidenciam a cultura e o estupro no país. Caso alguém também houver interesse, está aqui à disposição. A revista da Associação Paulista de Município. De São Paulo, municípios cobram Temer para receber 1% do FPM. Também está aqui, caso haja interesse. Mobilidade urbana nas Olimpíadas. Também é uma revista que esclarece e mostra como estão sendo as Olimpíadas no Brasil. É só, presidente. Aos pendentes recebidos terceiro, ficarão aí à disposição pensado e posteriormente serão arquivados. Quanto ao requerimento feito pelo vereador Alexandre Miguel, já se encontrava na casa e por um equívoco da recepção não foi passada para inserir na ordem do dia. Quanto ao ofício por parte do Executivo, respondendo à denúncia realizada pela munícipe Maria Ferreira da Silva, será dada conhecimento ao mesmo de todas essas informações. Sobre a denúncia requerida pela munícipe Marisa Belete da Bush, será oficiado os órgãos competentes para prestar as informações necessárias. Bom, terminada a leitura do expediente terceiro, eu coloco a tribuna à disposição dos senhores vereadores. Logo em seguida a gente vai dar intervalo de 5 minutos para alguns assuntos na matéria em votação. Senhor presidente, nobres vereadoras, vereadores, público presente, internautas, boa noite. No começo da minha fala, eu quero já desejar os parabéns pela data de ontem, do aniversário do nosso advogado, irmão, assessor legislativo aqui da Câmara, Dr. Marcelo Murilo de Almeida Passo. Dizer que o grande arquiteto do universo que continue te abençoando e guiando seus caminhos. Forte abraço, doutor. Também, senhor presidente, me solidarizar com a Câmara Municipal de Tupã, lida aqui pela segunda secretária, que eles estão numa situação realmente delicada. Numa conversa que eu estive há um tempo atrás com a diretoria da Arte, Indústria e Comércio, a maior empresa daqui de Bom Jesus dos Perdões, ele também relatou esse fato, que o governo do estado não está transferindo o ICMS garantido em lei estadual para as empresas que estão recolhendo. Isso causa um rombo enorme no cofre das empresas, a ponto até de demissão de funcionários. Graças a Deus a Arte está superando, mas é uma questão que tem que ser revista por todos os deputados estaduais. A situação de Tupã, como foi lido aqui pela segunda secretária, corre-se o risco de 550 funcionários, tanto da empresa do frigorífico, tanto quanto da empresa de fertilizante e de ração, a demissão, porque devido à crise eles dependem dessa transferência do ICMS. E como foi no caso do presídio, que diversas câmaras municipais se solidarizaram com a nossa, acho que também a gente tem que se solidarizar com a Câmara de Tupã e fazer a nossa parte, presidente. O que puder, que precisar da minha assinatura, o senhor fica à vontade para estar ajudando. Também quero destacar a excelente festa dos 311 anos que teve na cidade de Bom Jesus dos Perdões, destacando também
os festeiros da mesma, que foi esse ano a Irmandade do Bom Jesus. A festa foi excelente. Todas as tradições antigas, folclóricas, foram resgatadas através da imagem do Bom Jesus, através das congadas, das procissões, do bispo e principalmente do nosso Padre Celso, está de parabéns. Ele fez bonito. Até no leilão ontem, ele fez a vez do leiloeiro e conseguiu arrecadar muito dinheiro para a igreja. Dizer também destaque para a nossa banda musical, através do professor Geraldo, Big Bang, Bom Jesus Perdões. É excelente, a vereadora Rosângela esteve presente na apresentação, foi no dia 6 de agosto, só que foi logo após a procissão. Pena que foi poucas pessoas que puderam assistir. Eu estive lá e tive o prazer de aplaudir em pé as nossas crianças, na presença do professor Cadu e do professor Geraldo. Então encerro a minha fala dizendo que os 311 anos do Santuário de Bom Jesus Perdões foi esse ano muito bem representada através da Irmandade do Bom Jesus. É só. Alguém mais gostaria de fazer outra pergunta? Bom, antes de suspender a sessão, gostaria de orientar aqui os nossos colegas, também membros das comissões, que a pedido do prefeito foi retirado da pauta, para efeito de votação, o projeto 16 de 2016, na qual dispõe sobre a alteração das alíquotas de contribuição previdenciária devidas pelo município ao regime próprio de previdência social. Então, o projeto 16 foi retirado da pauta. Também quero deixar mais uma vez assinado que o processo das contas, ele deu entrada nessa casa e foi autuado no dia 29 de fevereiro de 2016. Foi composta os membros das comissões, formadas comissões para estudos, análise e pareceres. A comissão teve uma reunião no dia 2 de maio para estudos e, segundo consta aqui, a proposta foi aceita por unanimidade. Então, o processo foi para o relator, vereador Paulo Castro Bueno, para emitir o parecer no dia 20 de junho de 2016, na qual o relator entendeu pela procedência do parecer emitido pelo Tribunal de Contas. Mas, sendo gerado muita dúvida por parte dos demais membros, logo o vereador Fernando, em 20 de junho, pediu para retirar da pauta, o que foi deferido. Em 27 de junho, o novo vereador Diego acompanhou o seu requerimento, a vereadora Rosângela também pediu deferimento, foi deferido. E no dia 30 de junho, a nova vereadora Rosângela e novamente o vereador Diego pediu retirada da pauta. Então, veja bem, existe aqui um pedido, um requerimento, feito pelos vereadores Edson da Viana Gonçalves, Valdemir Bocuse e Rosângela Pavano Escudeiro, para retirar da pauta até a segunda hora. Alguém dos vereadores presentes quer acompanhar esse requerimento? Dando as boas. Olha, senhor presidente, eu entendo que o tempo já foi suficiente para emitir o parecer com relação às contas. Meu parecer já está pronto aí desde 20 de junho, já se passaram praticamente 50 dias. Eu não vejo assim possibilidade de ficar protelando por mais tempo. E se o problema é o jurídico em preparar o parecer, nós temos jurídico na casa, o doutor Marcelo,
que poderia preparar esse parecer para a comissão e a gente definir isso, até porque o prazo já estourou. Se for seguir o que determina a lei orgânica, o prazo nosso já estourou. Isso pode vir causar uma interferência pelo Tribunal de Contas. Então eu vejo que tem muito sentido ficar protelando isso por mais tempo. E então eu sou totalmente contrário a ficar protelando, senhor presidente, essa votação. Me permite a palavra também, senhor presidente? Com relação ao parecer, o que acontece? Nós tivemos uma reunião junto com o pessoal da Previdência, o nosso vereador Paulo se encontrava, e no dia estava o doutor José Luiz presente. Aí eu conversei com ele e pedi para ele trazer meu relatório à parte. Ele está sabendo tudo que está acontecendo, só que eu vim aqui na sexta-feira para assinar um documento e eu achei que era até do relatório, porque eu cheguei aqui e não era o relatório. Agora, eu não tenho culpa do advogado ter ido viajar, gente. Eu quero o meu relatório pronto. Só isso. O doutor Zé Luiz, ele está a par de toda a situação. O doutor Marcelo não estava nem no dia da reunião aqui. Só isso. Segundo o que foi nos passado aquele dia, eu estava aqui na reunião, um dos denominadores da rejeição de contas foi a diferença da alíquota da Previdência, que a Prefeitura recolheu a menor, quando era para ter recolhido no valor maior. Então, o Zé Natalino, a Viviane e o Mauro Paiva reconheceram esse erro junto com o advogado e disse que a Câmara tem a prerrogativa de tentar corrigi-la na votação. Então, é isso que a gente aguarda, porque se for rejeitado aqui pela Câmara, com certeza o Executivo precisa desse parecer da vereadora para fazer a sua defesa nas devidas instituições cabíveis. Então, até porque, Fernando, você estava também na reunião. Então, quem está por dentro de toda a situação, eu estou dizendo isso. Eu achei estranho. Eu achei que era para vir aqui na sexta-feira para assinar o meu parecer. E não era isso. Aí, senhor presidente, eu acho que fica aí a Vossa Excelência que deverá decidir a continuidade ou não da inclusão na pauta. Então, veja bem, para não haver ingerência, como nenhum vereador se manifestou em acompanhar esse requerimento, eu vou deferir o substituto do prefeito por uma sessão. O nosso jurídico, o chefe da assessoria de aqui, está em viagem fora do país, não teria condições jamais pedir para emitir um parecer sobre essa matéria, né? O processo entrou aqui em fevereiro, né? Seria até cômico, né? Interceder isso agora. Então eu vou nomear o doutor Marcelo para que emite um parecer a pedido dos demais membros e na segunda-feira esse processo entre em votação. Então, segundo a orientação do tribunal, realmente não pode protelar sem justificativa plausível para que haja, não emite parecer. Com devido respeito, né, não é possível, desde fevereiro, permanecer a dúvida sobre as contas do município de 2012. Até porque qualquer votação em nada vai mudar o desfecho dessas contas de 2012. Só para corrigir um pouquinho, doutor, nós estamos em época política. Então a gente tem que falar um pouco sobre política aqui nessa Casa de Lei, porque essa Casa de Lei é para falar sobre política. E aqui nós temos candidatos, pré-candidatos de vários partidos aqui. Eu acho que está havendo um pouco de política nessa jogada, porque teve projetos, teve outras coisas que ficou aqui na casa, que ficou 1 ano para ser votado na conta. Por que esse agora tem que ficar pressando? O doutor Luiz veio participar da reunião, ele não fez o meu parecer. Eu não tenho culpa se ele não fez, eu pedi para ele fazer. Agora o doutor vai pôr na segunda-feira. Eu acho que está havendo uma coisa política aqui. Eu acho que a gente tem que aprender a separar as coisas. E não está tendo separação das coisas aqui nessa casa. Vereadora, eu estou respeito, em fevereiro
não se cogitava qualquer articulação política. Então, mas chegou agora, época de política. Então. Aqui nós temos vários pré-candidatos aqui. Então nós temos que pensar o que vai ser feito. Da mesma maneira que um quer que vote, outro quer que não vote. Só que eu não vou fazer um negócio sem me aparecer. Não vou fazer. O senhor vai pedir para colocar segunda-feira? Eu vou arrumar uma maneira que eu não vou fazer, porque meu jurídico não está aqui. Ele está a parte da situação. Olha, vereador, eu só quero dizer bem claro. Na verdade, eu acho que a política partidária, ela tem que ser discutida lá fora da Câmara. Então, aqui dentro também. Então, tá vendo? Aqui tem 3 correntes de candidato, pré-candidato, né, a prefeito. Então, o que Mas não é isso que eu estou vendo aqui na casa, então o senhor me desculpa, senhor presidente, não é isso que eu vejo na casa. Vou tomar um pensamento isolado. Não é isso Porque, que eu veja bem, isso aqui não vai implicar em nada numa decisão política. Sim, eu concordo plenamente, mas não é isso que eu estou vendo nessa casa. Não é isso. O que eu não posso é ferir o regimento interno, na verdade, já foi ferido, porque o regimento fala, a lei orgânica fala, em 90 dias, e faz 6 meses. Não é que a questão é não segurar para evitar problemas futuros. Tudo bem. Entendeu? Se ele está com uma justificativa plausível com a anuência do Tribunal de Contas, eu não me ponho a suspender por 1 ano, 2. Senhor presidente, eu também não estou entendendo essa colocação da vereadora Rosângela, até porque as contas que estão sendo julgadas é do atual prefeito. O atual prefeito nem candidato é. Sim, senhor, mas não, Paulo. Sim, não, vereador. Só que está acontecendo o seguinte: o doutor Zé Luiz não fez o meu parecer. Vocês estão me pressionando para ele fazer o parecer. Não estou pressionando nada. Ele não fez. Até porque o seu parecer não é o seu parecer que vai ser votado. Sim. Eu já comentei isso aqui na última sessão da Câmara. O parecer a ser votado é o parecer do Tribunal de Contas. Não é o meu parecer nem o seu parecer que vai ser votado. O nosso parecer é uma opinião que pode ser muito bem dado o voto aqui no plenário. Não é o meu parecer que vai mudar o parecer do Tribunal de Contas e nem o seu. Então, sabe, é uma justificativa que não tem muito sentido. Tá bom. Do meu ponto de vista, senhor presidente, eu acho que a Câmara tinha que votar contra o parecer do tribunal nessa situação. Foi muito bem explicado naquela reunião que a gente teve aqui, foi quase a tarde toda falando nisso. O pessoal da Previdência, aquele advogado da Previdência, concordou com as minhas palavras. A Câmara está para sanar e não cometer injustiça. Pessoal. Vereador Fernando, quanto ao voto aqui, cada um é livre, cada um vota da maneira que quiser. Ninguém está pedindo para o vereador votar a favor ou votar contra. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Mas só que no meu entender, isso é a minha opinião, a irregularidade cometida é grave. O prefeito aumentou a dívida do município absurdamente. Entendeu? Então, essa é a minha opinião, que eu li o processo de conta inteirinho. Não é uma irregularidade assim, com pouca relevância, com alta relevância. O município está comprometido, Fernando. O município está endividado. Tá certo? A lei de responsabilidade fiscal nunca foi cumprida. Você imagina como é que o próximo prefeito vai pegar essa cidade totalmente falida, endividada. Ninguém está aqui acusando assim uma acusação leviana. Nem se trata de acusação. É um parecer. O tribunal emite um parecer técnico, extremamente técnico. Com que argumento que eu vou ter para emitir um parecer contrariando o parecer técnico do tribunal? Não tem como. Não tem nada. A gente tem que separar as coisas. Não tem nada a ver a pessoa do Eduardo Macei, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Aqui está sendo julgadas as contas do município. É do município. Presidente, boa noite a todos. Eu gostaria só de deixar uma opinião.
Na verdade, eu estive aqui na segunda-feira, acho que foi na segunda, nós tivemos uma conversa com o procurador jurídico dessa casa, o Dr. José Luiz. Ele realmente colocou a importância de estar aprovando essas contas, porque o prefeito realmente não consegue viabilizar nenhum convênio, nada, ele fica engessado, e ele ia estar conversando com os demais colegas e colocando a importância que tem essas contas. Mas eu vou partir para um outro lado, porque aqui já foi dito, eu e o nobre colega Alexandre, que essa casa deveria colocar uma lei para estar incluindo um cargo de procurador-geral concursado nessa casa. Eu acho que está na hora, né, de fazer isso. Já pedi para que a casa providenciasse essa lei, até agora não foi possível por causa do que teve aí, a gente acabou entrando de férias, mas eu também não concordo com o procurador jurídico deixar o nobre colega numa situação delicada, porque ele saiu de férias. Eu acho que, nesse caso, deveria ter saído juntamente com a gente em julho, que ele saísse, se programasse para poder estar saindo em julho, mediante a que nós estávamos de férias aqui da Câmara. Não nesse momento que nós estamos precisando realmente do apoio do procurador jurídico e ele não se encontra nessa casa. Mais uma vez, eu acho que isso aqui, esse cargo de procurador-geral da casa tem que ser feito o quanto antes e os novos colegas têm que tomar ciência disso. Muito obrigada e boa noite a todos. Com relação ao nobre advogado, Dr. Marcelo, vocês se opõem que limite parecer para vocês? Olha, eu vou conversar com ele, porque ele na reunião ele não estava presente. E eu não sou jurídico para fazer parecer. O processo está aí, né? Agora, se ele conseguir entrar em contato com o Dr. Luiz, passar para as informações, porque o Dr. Luiz estava presente em todas as reuniões. O Dr. Marcelo, não. Só uma opinião, eu acho que vocês, já que vocês são a favor ou melhor, são contra o parecer do tribunal, pede-se para fazer um parecer contra, pronto. Certo? Então, nada contra vocês fazerem um parecer contra, entendeu? Absolutamente nada. Eu só acho que só fica protelando uma coisa que não tem sentido, certo? Não tem sentido isso aí. Não vota hoje, semana que vem já não vota de novo, daqui a pouco não vota de novo. O que isso vai mudar, meu Deus? Entendeu? Eu acho que os votos, cada um tem o direito de votar da forma que quiser. Mas eu acho que é protelar uma coisa que não tem sentido. Isso não quer dizer que vocês não possam emitir um parecer contrário. Lógico que pode. Se é essa a convicção que vocês têm, certo? Nada mais. Mas eu acho que o processo tem que seguir. Só isso. Então, disposto a conversar com o Dr. Marcelo e sanar essa pendência para que a gente possa. Porque o Tribunal de Contas. Então, você vai dar intervalo, no intervalo a gente conversa, doutor. Para me poder deferir aqui, porque senão seria difícil. A preocupação é realmente amanhã o Tribunal de Contas tem que unir, né? Essa casa aí, os membros das comissões, até essa presidência, sobre a inércia em relação à votação dessas contas. Então, vocês estão cientes com o projeto que não foram votados na segunda parte da sessão. Na quarta-feira foram discutidos, aí os vereadores estavam presentes, sobre a votação de todos os projetos que estão aqui, já com os pareceres prontos para vocês concordem ou não concordem. Tá? Então, eu vou suspender a sessão por 10 minutos para que nós possamos sanar essa situação e passando a votação da pauta do dia. Kátia, senhores vereadores e vereadoras, público presente, internautas,
Retornamos ao trabalho. Eu solicito ao vereador, primeiro secretário, que proceda a chamada de menção. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Presente. Diego Mendes de Souza Carribeiro. Presente. Hélio José Viana Gonçalves. Presente. José Fernando de Oliveira. Presente. Paulo Sebastião Bueno. Presente. Pedro Domingues de Oliveira. Presente. Raimundo Aparecido Bueno. Presente. Rosângela Pavani Escudeiro. Presente. Rosilene Camargo Pazinato. Presente. Valdomiro de Paiva. Presente. Vanderlei Bocuse Teixeira. Presente. Está realizada a constatação de quórum. Havendo quórum legal, passamos a deliberar sobre a segunda parte da sessão. Eu passo a palavra à vereadora relatora da Comissão de Orçamento para que proceda a sua consideração. Boa noite a todos. Foi pedido vista desse projeto para que nós possamos esclarecer justamente a quantidade, o valor que vai ser pago das parcelas de 240 parcelas, qual será o valor, e também qual é o valor total da dívida, e por esse motivo achamos melhor estudar e realmente adquirir essas informações da Prefeitura antes mesmo de poder estar votando. Tá? Muito obrigada. Bom, portanto, o projeto 21 de 2016, de autoria do chefe do Executivo Municipal, dispõe sobre o parcelamento de débito pelo município de Bom Jesus dos Perdões ao regime próprio da Previdência Social, foi retirado da pauta nessa segunda parte. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos demais expedientes recebidos das comissões. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 8 de agosto de 2016. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Funcionalismo. Parecer número 03/2016. Nós, abaixo assinados, membros da comissão acima citada, tivemos em mãos para analisar e emitir parecer ao projeto de lei complementar número 03/2016, de autoria do Executivo Municipal, dispondo sobre a reorganização do regime próprio de previdência do município de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, de conformidade com a legislação federal e adota outras providências. Parecer. O projeto de lei complementar que reorganiza o Fundo de Previdência é uma necessidade imposta por legislação federal. As alterações conferidas por emendas constitucionais disciplinam de modo mais analítico os comandos legais para a concessão da aposentadoria para os servidores e pensionistas e dependentes, assim como critérios mais rigorosos para a instituição e custeio pela administração do regime de previdência para o custeio dos inativos e seus dependentes. Portanto, em vista dos argumentos usados pelo Poder Executivo, opinamos favoravelmente à aprovação do projeto de lei. Raimundo Aparecido Bueno, presidente. José Fernando de Oliveira, relator. Pedro Domingues de Oliveira, membro. Pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, parecer número 12/2016. Nós, abaixo assinados, membros da comissão acima citada, tivemos em mãos para analisar e emitir parecer ao projeto de lei complementar número 3/2016, de autoria do Executivo Municipal, dispondo sobre a reorganização do regime próprio de previdência do município de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, de conformidade com a legislação federal e adota outras providências. Parecer. A presente reorganização do regime próprio de previdência pretende equacionar e manter o equilíbrio financeiro do Fundo de Previdência Social. Foram feitas consultas e audiências com os gestores do fundo, que ressaltaram a importância do projeto de lei complementar.
Sob o aspecto das contas e orçamentos, o projeto de lei encontra-se apto. Portanto, somos favoráveis à sua aprovação. Alexandre Miguel Aparecido da Silva, presidente. Rosilene Camargo Pazinato, relatora. Paulo Sebastião Bueno, membro. Pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer número 26/2016. Nós, abaixo assinados, membros da comissão acima citada, tivemos em mãos para analisar e emitir parecer ao projeto de lei complementar número 03/2016, de autoria do Executivo Municipal, dispondo sobre a reorganização do regime próprio de previdência do município de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, de conformidade com a legislação federal e adota outras providências. Parecer: a reorganização do regime de previdência é uma imposição da lei federal que regulamenta o sistema previdenciário. Da análise do projeto de lei, verifica-se que não apresenta eiva de ilegalidade. Portanto, esta comissão opina favoravelmente pela aprovação do projeto de lei complementar em exame. Diego Mendes de Souza Carribeiro, presidente. Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, relatora. Hélio José Viana Gonçalves, membro. Está finalizada a leitura do parecer deste projeto, senhor presidente. Então, projeto de lei complementar 03 de 2016, sobre reorganização do regime próprio da Previdência do município de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, de conformidade com a lei federal e adota outras providências, está em discussão em primeiro turno. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, importante ressaltar também que esse projeto de lei ele não só abrange os funcionários da Prefeitura, como também os da Câmara. E eu respondo pelos da Câmara, que eu faço parte desse pessoal. Dizer, pessoal, que ainda falta avançar muito no nosso regime de previdência. Ainda não conseguimos o nosso desejo, que é a estabilidade, a garantia, vamos dizer assim, do funcionário que se aposenta em ser contemplado com uma cesta básica ou com uma parcela, um percentual, ou seja, um convênio médico. A gente aprova porque a gente precisa aprovar, mas ainda não é o nosso sonho, não é o nosso desejo. É só, senhor presidente. Ok, mas gostaria de fazer algumas considerações. Então, o projeto de lei está em votação. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Diego Mendes Souza Carribeiro. Aprovado. José Fernando de Oliveira. Aprovado. Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Aprovado. Rosilene Camargo Casinato. Aprovado. E Vanderlei Augusto Teixeira. Aprovado. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos em primeiro turno. Prossiga ainda, primeiro secretário, a leitura do expediente recebido das comissões. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 8 de agosto de 2016. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer número 26/2016. Nós, abaixo assinados, membros da comissão acima citada, tivemos em mãos para analisar e emitir parecer ao projeto de lei número 20/2016, de autoria do Executivo Municipal, dispondo sobre: autoriza o Poder Executivo a alienar bens inservíveis baixados do patrimônio da Secretaria de Educação do município de Bom Jesus dos Perdões. Parecer: busca o Poder Executivo Municipal, com o projeto de lei, alienar os bens inservíveis baixados do patrimônio ao Fundo Social de Solidariedade do município. O projeto de lei atende à legislação municipal. Desta maneira, esta comissão opina favoravelmente pela aprovação do projeto de lei em exame. Diego Mendes de Souza Carribeiro, presidente. Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, relatora. Hélio José Viana Gonçalves, membro. Está finalizada a leitura do parecer, senhor presidente.
Então, o projeto de lei 20 de 2016, que autoriza o chefe executivo, dispondo sobre autorização para alienação de materiais e serviços, baixados do patrimônio e educação do município de Bom Jesus dos Perdões, está em discussão. Senhor presidente, nobres vereadores, comentar rapidamente sobre esse projeto e já dizer da importância social que o Fundo Municipal de Solidariedade tem diante das pessoas carentes na parte assistencialista em atender as famílias. Dizer que muitos desses materiais vão chegar de encontro até essas pessoas, seja através de doação ou mesmo através de venda, onde o valor arrecadado, com certeza, será revertido em prol das famílias carentes necessitadas de perdões. É só, senhor presidente. Alguém mais gostaria de se manifestar? Então, o projeto de lei 20 de 2016, de autoriza o chefe executivo, quando autoriza o Poder Executivo a alienar bens e serviços baixados do patrimônio e da educação do município, está em votação. Alexandre Miguel Aparecido. Aprovado. Diego Mendes Souza Carneiro. Aprovado. José Fernando Oliveira. Aprovado. José Viana Gonçalves. Aprovado. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Pedro Domingos Oliveira. Aprovado. Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Rosário de Souza Pavano Sudeiro. Aprovado. Rosilene Camargo Casinato. Aprovado. Marilene Augusto Teixeira. Aprovado. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos em única votação. Prossiga aí o primeiro secretário, a leitura de demais pedidos. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 8 de agosto de 2016. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 23/2016. Nós, abaixo assinados, membros da comissão acima citada, tivemos em mãos para analisar e emitir parecer ao projeto de resolução número 03/2016, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, que dispõe sobre exclui do item 10, apêndice 6 do livro de levantamento patrimonial de bens permanentes da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, os bens inservíveis, perdidos ou extraviados, e dispõe sobre a baixa definitiva dos demais bens inservíveis patrimoniais da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, constantes na mesma lista e da outras providências. Parecer. O projeto de resolução visa a atender à necessidade de baixar bens inservíveis do patrimônio da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. O projeto está igido e atende à legislação pertinente. Contudo, existe a necessidade de emenda ao artigo 4º da resolução para que os bens sejam destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Bom Jesus dos Perdões, entidade pública do município. Dessa maneira, apresentamos a sua nova redação. Artigo 4º. Os bens inservíveis, objeto desta resolução, deverão ser entregues para o município de Bom Jesus dos Perdões, na Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, para que o Poder Executivo Municipal faça a sua destinação ao Fundo Social de Solidariedade de Bom Jesus dos Perdões. Subsidiariamente, não havendo interesse da entidade receber esses bens, fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a fazer doação às entidades filantrópicas do município. E caso não haja interessados, fica autorizado a promover o descarte para empresas de reciclagem. Portanto, trata-se de lei moderna, conforme exigência do interesse público. Dessa maneira, esta comissão opina favoravelmente pela aprovação do projeto de resolução em exame, com a presente emenda ao artigo 4º. Diego Mendes de Souza Carribeiro, presidente. Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, relatora. Hélio José Viana Gonçalves, membro. Está finalizada a leitura dos pareceres, senhor presidente. Então,
Então, com relação ao projeto de resolução 03 de 2016, referida da mesa diretora da Câmara Municipal de Contas de Perdões, que dispõe sobre o público do item 10, apêndice 6 do livro de levantamento patrimonial de bens permanentes da Câmara Municipal de Contas de Perdões, os bens servidos, perdidos ou extraviados, e dispõe sobre a baixa definitiva dos demais bens inservidos patrimoniais da Câmara Municipal de Contas de Perdões, constante da mesma lista e da outra providência. O projeto está em discussão. Alguém se manifestando, o projeto está em votação. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Diego Mendes Souza Carneiro. Aprovado. José Fernando de Oliveira. Aprovado. Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Rosângela de Souza Pavano Escudeiro. Aprovado. Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vanderlei Bocus Teixeira. Aprovado. O projeto de resolução está aprovado em única votação. O requerimento de autoria da vereadora Rosilene Camargo Pazinato solicitando ao prefeito municipal que forneça listagem de equipamentos novos de contato para a unidade básica de saúde da Vila Operária e Travessa Verde. O requerimento está em discussão. Presidente, na verdade, esse requerimento é um título de esclarecimento que realmente foi comprado alguns equipamentos das unidades básicas que estão em construção e realmente é para esclarecer apenas. Então, é esse o intuito do requerimento. Muito obrigada. Então, o requerimento está em votação. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Diego Mendes de Souza Carneiro. Aprovado. Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. José Fernando de Oliveira. Aprovado. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Rosângela de Souza Pavano Escudeiro. Aprovado. Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. E Vanderlei Bocus Teixeira. Aprovado. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Será oficiado da forma requerida. O requerimento feito pelo vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva, na qual ele requer que seja oficiado ao chefe do Executivo para que informe quais são os cargos comissionados da Prefeitura Municipal de Contas de Perdões, constante no anexo 3, os agentes ocupantes preenchem os requisitos de grau de ensino, informar os respectivos delitos e a carga horária de trabalho e a respectiva lei que instituíram esses cargos. Esse requerimento está em discussão. Senhor presidente, todos os vereadores sabem aqui que tem cargos comissionados que não estão, no seu devido trabalho. Então, e tem a lei que tem que cumprir a carga horária, tal. Então, até uma forma de repente, alguns cargos aí o prefeito já começar a exonerar para até recuperar o dinheiro aí, né? Menos gasto aí com os cargos comissionados, que se não fizer nada até agora, não é até o final do ano que vai fazer alguma coisa. Muito obrigado. Bom, o requerimento está em votação. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Diego Mendes Souza Carneiro. Aprovado. Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. José Fernando de Oliveira. Aprovado. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Rosângela de Souza Pavano Escudeiro. Aprovado. Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. E
Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. O requerimento foi aprovado por unanimidade, será oficiado, conforme requerido. Com relação ao requerimento feito pelo novo vereador, pede para o oficial prefeito municipal para que informe esta casa com relação à ata de registro de preço número 22 de 2014, modalidade pregão presencial, e a empresa Bueno recolheu o ISS aos cofres dos pais, tendo em vista que, conforme nosso desempenho, foi pago para a empresa o valor de R$ 500 mil no ano de 2015. E vencido o contrato, houve também pagamento em 2016 com o contrato vencido. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, então pelos documentos que eu tive, e consta que não foi recolhido o ISS. Então a minha maior preocupação é quanto a isso. Segundo as informações, tive que até o final do ano aí a prefeitura chega com uma dívida de 10 milhões de reais. Então a minha preocupação é essa, que essas empresas aí estejam, né, pagando devidamente certo, até por conta do mesmo requerimento outro aí que foi feito. A minha preocupação maior por conta disso, é de começar a tentar sanar essa dívida. Muito obrigado. O requerimento está em votação. Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Aprovado. Diego Mendes Souza Carribeiro. Aprovado. Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. José Fernando de Oliveira. Aprovado. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Rosário de Souza Pavão Escudeiro. Aprovado. Rosilene Camargo Fascinato. Aprovado. E Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. O requerimento está aprovado por unanimidade, será oficiado conforme requerido. Bom, com relação aos requerimentos feitos pelos novos vereadores, Hélio José Viana Gonçalves, Vanderlei Bocuse Teixeira e Rosário de Souza Pavão Escudeiro, pedimos para retirar da pauta a votação das contas relativas ao exercício financeiro de 2012. Eu questiono os vereadores que chegaram a um acordo com o doutor Marcelo. Para fazer o parecer. Então, eu conversei com o Dr. Marcelo, você deve ter visto, ele falou que vai chegar quarta-feira de Brasília. Então, na quinta-feira, no período da manhã, eu venho conversar com ele aqui. Então, mas vocês concordam que ele faça o parecer? Sim, pode ser. Sem problema. Quais são os vereadores que têm dúvida quanto ao parecer? Eu pediria que comparecesse nessa reunião para sanar as dúvidas aí com o doutor. Só a Rosângela? Eu também, doutor. Vou comparecer, sim. Só você e a Rosângela? Só os dois. Está perguntando para participar da reunião. Quer saber quem tem dúvida. Mas precisa ser na mesma hora de manhã? Não pode ser um outro horário, deixa eu conversar com o doutor? Eu não posso. Quinta de manhã eu não posso vir. Pode ser marcado no outro horário, então, na parte da tarde, doutor? O senhor? Não pode ser tratado na reunião de comissão, doutor? Ele não vai estar. Não vai estar? Mas tranquilo, também não é eu que vou impedir aí. Mas seria interessante que quem Sim. está em dúvida vir participar. À noite não pode ser no dia? À noite não pode ser no dia? 20 horas, né? 20 horas, se tiver. Até porque na quinta, a gente pretende fazer a reunião das comissões, porque Não é um problema. Pode ser na quinta, então? Pode ser na quinta. Então. pode ser na quinta? Que horário? Às 19? Pode ser. Pode ser? Vai ser na quinta-feira, dia 11, às 19 horas. Então fica definido aqui o pedido do novo vereador, até que apresente um novo parecer, provavelmente contrário ao parecer do Tribunal de Contas. Bom, com relação a esse incremento, a presidência vai definir conforme requerido, né? Para que a gente possa sanar na próxima sessão essa situação. Bom, terminado o expediente, não havendo nada mais a deliberar, coloca a pergunta de discussão para quem quiser fazer.
Senhor presidente, eu gostaria também já de mais uma vez deixar bem claro aqui a minha posição com relação às contas. O parecer que eu preparei aqui com relação às contas do exercício de 2012 não será o parecer que será votado, certo? O meu parecer é uma opinião que eu tive em cima do parecer do tribunal. O que será votado aqui no plenário é o parecer, é o conteúdo do parecer do Tribunal de Contas. Então isso tem que ficar bem claro. Nós estaremos votando o parecer do Tribunal de Contas. Não é o parecer, porque eu, no meu parecer, no meu relatório, eu acompanhei a opinião do Tribunal de Contas. Não é no meu relatório que será votado, será votado em cima do parecer do tribunal. E é a mesma coisa do parecer da comissão também, que se der um parecer contrário ao parecer do tribunal, não é esse parecer que será votado. Então isso tem que ficar bem claro com relação às contas. E até porque, uma outra coisa que também precisa ficar bem claro aqui, esse pedido de parcelamento de 240 meses foi um recolhimento a menor ao fundo de previdência, que também não tem nada a ver com as contas de 2012. Quando o Tribunal de Contas analisou as contas do município de 2012, o Tribunal de Contas não apontou esse recolhimento a menor. Então, não pode se misturar as coisas. O parecer do Tribunal de Contas com relação às contas de 2012, o ponto mais grave do parecer do Tribunal, o motivo pelo qual o Tribunal rejeitou as contas, é simplesmente o aumento da dívida. O prefeito pegou uma dívida em 2011 de 486 mil com o Fundo de Previdência. E no ano de 2012, essa dívida foi elevada por 1.910.000. Aí que está a gravidade da situação. Não tem nada a ver com essa dívida desse parcelamento de 20 meses, de 20 anos, de 240 meses. Porque quem apontou isso aí foi os próprios técnicos da Previdência. O Tribunal de Contas nem apontou essa dívida. Certo? Então, não se pode misturar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo? Então, a irregularidade nas contas de 2012 é considerada irregularidades graves. Tá no próprio parecer do tribunal. Quanto ao precatório, que também é uma irregularidade, né, é uma irregularidade e reprova as contas pelo não pagamento de precatório, mas o não pagamento de precatório não é tão grave como deixar de recolher para o fundo e aumentar a dívida no patamar que aumentou. Então, eu gosto de deixar bem clara a minha opinião e o meu parecer com relação às contas de 2012. Era isso, senhor presidente. Eu gostaria de dizer. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer? Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadoras, só para lembrar, senhor presidente, que agora no domingo, dia 14, né, comemoramos o Dia dos Pais. E na pessoa do vereador Paulo Sebastião Bueno, quero desejar a todos os pais um feliz e alegre Dia dos Pais. Com seus pais e aquele que já não tem mais seus pais, vamos fazer uma oração, acender uma vela, pedir a Deus que os tenha em um bom lugar. Era só, presidente. Alguém mais? Bom, não havendo nada mais a se tratar. Então, foi encerrada a presente sessão.